podcast Knowledge. Estou aqui, Saulo, com meu pai, Zé Antônio. Tudo bom, pai? Tudo ótimo, tudo ótimo. Preparado aqui para falarmos um pouquinho a respeito aí, como nós tínhamos falado no nosso último podcast, começarmos a falar um pouco da questão dos sumérios, né? Uhum. Antes de entrar na questão das teorias de surgimento da civilização suméria, de como que eles apareceram, quero de novo agradecer a galera aí por estar escutando o nosso podcast, agradecer aí pelas mensagens, dicas e sugestões, as críticas também, e pedir para vocês, por favor, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e compartilhem o canal, por favor. Isso ajuda bastante a gente a crescer. Não é só? Com certeza. Valeu, pessoal. Só tenho a agradecer também a todo mundo que tá seguindo a gente, tá curtindo lá, seguindo no Instagram, no Twitter, no YouTube, se inscrevendo. Valeu demais. Spotify, né? Atualmente você pode encontrar o nosso podcast no YouTube e no Spotify. E vamos que vamos. Meu pai vai dar uma introduzida aí, uma breve introdução nas origens da civilização suméria e depois eu vou falar um pouquinho sobre conhecimentos e tecnologias por eles desenvolvidas. Então, tem, né, algumas teorias aí a respeito do surgimento da civilização ali na região da Mesopotâmia, onde é hoje o Iraque ali, a Síria, aquela região ali, né? Mesopotâmia significa aí em grego terra entre rios, né? E se refere ali a uma região que fica localizada entre o rio Tigre e o rio Eufrates, né? Ah, essa região ali do rio Tigre e o rio Eufrates é uma região mencionada em vários escritos a respeito do surgimento da vida, né, no nosso planeta. Então, tem uma teoria, cara, que vamos voltar de novo naquela história. Quanto mais a gente fala, parece que está andando em círculo, velho. Mas tem uma teoria que fala que os sumérios eram descendentes de civilizações africanas. E aí, tem um estudioso que, depois de vários anos estudando as civilizações da região da Mesopotâmia, esse cara chamado Dr. Henry Rawlinson, ele viveu entre 1810 e 1895. Esse cara ele identificou que os fundadores da cultura suméria, eles eram provenientes de uma região chamada região de Kush, que fica ali na Mesopotâmia, ficava na Mesopotâmia. E ele especifica que essas pessoas eram claramente negras. E eles se denominavam, eles se intitulavam, se auto-intitulavam cabeças negras, Uhum. né? Essa Aí civilização Kush, ela é da onde? existiu ali na região também Hum. da Mesopotâmia. Ah, tá. E aí Eu acho que é só uma coisa o que é legal falar antes de você continuar, se eu só te interromper rapidinho, é que o nome Suméria é originário do nome da língua que era falada por aquele povo, não é? Que é o idioma sumério. Não é isso, pai? isso, a região de Sumer, né? Sumer era mais ao sul e você tinha coexistindo ali mais ou menos na mesma época os acádios, que ficavam mais ao norte Uhum. da região da Mesopotâmia ali. Cuxi, Cuxi, eles tinham uma região ali perto chamada Cuxi, que vem, e essa é um outro ponto que ele usa
para poder identificar essa relação entre as civilizações africanas e a civilização suméria, porque o reino de Cuxi é o reino da Núbia, no Alto Egito. É o mesmo nome? O mesmo nome, reino Uhum, de Cuxi, né? Só que na Suméria não era um reino, né? É uma região chamada Cuxi. uhum, Mas essa civilização é conhecida como o Reino de Cuxi, é o reino da Núbia, né? uhum, Que fica ali no Alto Egito, na região onde hoje a, 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 o Egito e o Sudão. Né? Lembrando de novo que quando a gente fala de Alto Egito, é o sul do Egito, porque o rio Nilo ele corre do sul para o norte, e Baixo Egito é a região ali do rio Nilo com o mar Mediterrâneo, o delta do Nilo ali. Então o que acontece? Teve um outro cara lá, um outro pesquisador do século XIX chamado John Baldwin, que ele escreveu um livro chamado Nações Pré-Históricas. Esse livro data de 1869. uhum, Esse cara, ele fala a mesma coisa também, que os primeiros colonizadores da região da Mesopotâmia, eles eram da mesma raça dos habitantes do Alto Egito, que hoje compreende a região, que eu já falei, ali da região do Egito e do Sudão, né? E também de pessoas que viviam onde hoje é a região da Etiópia. Ó, a Etiópia de volta na conversa de novo aí. E ele diz que essa ocupação aconteceu na região da Mesopotâmia devido à posição estratégica da Mesopotâmia, por estar no centro de da Ásia, né? rotas de rotas importantes Uhum. entre o Oriente e o que era conhecido na época como Ocidente, né? Porque Posição o que altamente estratégica ali perto da Índia, com acesso para a Índia, para a China. exatamente, e na realidade o Rio Tigre e o Eufrates, que é a origem da Mesopotâmia, né? Fica entre os dois, eles desaguam, eles desaguam justamente no mar No ali na mar. região do Iraque. Aham. No Então, Golfo quer Pérsico. dizer, no Golfo. E aí o que acontece? Se nós voltarmos na teoria de que os povos do Egito ali, né, depois de toda a migração que teve com a questão da desertificação da floresta saariana, eles Uhum. começaram a vir para o leste, para o sul do Egito, e depois começaram a subir acompanhando o Nilo, e aí eles pegaram a Península Arábica e foram contornando aquilo ali até chegar onde é a Índia, a China e tal, como nós falamos nos episódios anteriores. É, faz todo sentido que essa região ali do delta do Rio Nilo e do Eufrates, onde deságua ali é, 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 no oceano, o que acontece ali? É, eles passaram por ali, porque eles estavam acompanhando a costa, e entraram pelo rio e subiram ali na região da Mesopotâmia. Porque Faz todo sentido. aquela região até então não era uma região tão desértica. Aquela região sempre às margens de determinados rios, né? O Rio Nilo, aí a gente está vendo, nós vimos no episódio que fala da Índia a respeito do que aconteceu ali no vale do rio Indus. Indus, o rio Indus, e aí quando a gente vai para a China, tudo surgiu justamente às margens do Rio Amarelo, do Rio Pérola. É. Então, sempre a região mais fértil vai ser as margens de água doce, as margens dos rios, né? Aham. E propicia esse desenvolvimento. É só uma coisa que é interessante ressaltar também, que a gente, né, veio analisando os registros
civilizatórios aí ao longo da história, e a gente chega nos Sumérios justamente porque, com exceção de um sítio isolado e uma cultura que se sabe muito pouco a respeito dela, que é Göbekli Tepe, na Turquia, os sumérios, eles são os registros civilizacionais mais antigos que a gente tem. Então é muito interessante. A gente falou da Índia, e a gente falou da China e da região do Sudeste Asiático inteiro, como que existe forte indicação de uma presença africana ali muito mais antiga, que chegou para talvez povoar aquela região, e faz todo sentido que eles tenham percorrido ali a região justamente do Golfo Pérsico também. Da mesma forma que eles expandiram para leste, eles ocuparam aquela região ali, que, igual você falou, ela não era tão desertificada quanto é hoje, provavelmente, tinha um pouco mais de floresta, era um clima um pouco diferente, né? Então faz sentido que ela tenha sido ocupada por africanos também. Né? Mas essa é a primeira teoria, né, pai, da origem dos sumérios. Tem outra. Essa é a primeira teoria da origem dos Sumérios. Então, a primeira teoria é de que eles eram descendentes aí, vieram, surgiram através da migração dos povos africanos ali, da onde é o Sudão e o Egito, e também da Etiópia. Uma segunda teoria é que os sumérios eles eram descendentes dos povos que habitavam o sul da Índia. E aí tem um cara chamado Dr. D. Griffin. Esse D aqui, se não me falha a memória, é Donald Griffin. Ele é outro geneticista e ele conseguiu isolar, cara, olha que loucura. Ele conseguiu isolar material genético, DNA, tanto da mitocôndria quanto nucleico, né, de espécimes adquiridos em sítios arqueológicos na região da Mesopotâmia. E ele comparou com espécimes escavados na região do sul da Índia e também na região do Himalaia, tanto o indiano quanto o tibetano. Uhum. E o que aconteceu? Ele conseguiu fazer uma conexão através desse DNA que ele remete à era pré-paleolítica, cara. Ou Uhum. seja, a era pré-paleolítica deu mais ou menos entre 50 e 40 mil anos até 10 mil anos atrás. Ou seja, todo de mais ou menos 8.500 anos antes da nossa era, antes da era comum, ou antes de Cristo, como queiram dizer. E aí, de novo, se eles eram descendentes, né, se existe uma, uma equivalência genética que data de 40, 50 mil anos atrás, com os povos que viviam tanto no Himalaia quanto no Tibete, no norte da Índia, né, no Himalaia indiano, no Tibete e no sul da Índia, a gente volta àquela mesma história que a gente falou antes da migração dos povos africanos, porque uma teoria muito É, forte é que os africanos eles migraram para a Índia, sim, sim. né? Então, e engraçado que as evidências que tem na Índia, que conecta a Índia com a África, data de 60 mil anos. É, é uma forte Então, indicação de que isso está ligado com que isso que a gente está falando. eles estão ligados, exatamente. 60 mil anos. Então, ó, só corrigindo aqui. Não, quando eu falei do reino de Cush, o reino de Cush não tem nada a ver com a Suméria. Ele cita o reino de Cush como os povos, a origem dos povos da Suméria são oriundos do reino de Cush, que é o reino Da da Núbia. Núbia. Ah, tá. Então, não tem Cush na Mesopotâmia. O Tá, povo tá, de tá, tá. Cush foi quem foi para a Mesopotâmia, só para desfazer aí um mal entendido. É, da mesma forma também que por exemplo, o povo que fala sumério, né, acaba sendo conhecido como sumério, talvez os primeiros ocupantes dali, se é que vieram do reino de Cush, poderiam ter sido conhecidos também como
o povo de com Kush que Kushs, começou a habitar ali a região. alguma coisa por aí. Uhum. Olha só. Aí, então, quer dizer, essas são as duas teorias, assim, fora do escopo da, da arqueologia e da ciência tradicional. São as teorias, assim, Um que não pouco são. mais avant-garde Que são teorias, assim, meio fora da do que a curva. galera gosta de falar e tal, mas são teorias que existem provas, tanto de DNA quanto provas arqueológicas, que apontam nessa direção. E, querendo ou não, tanto se você assume a teoria das civilizações africanas quanto do sul da Índia, todas as duas estão interligadas, porque o sul da Índia, através de provas de DNA, apontam que ela foi habitada, ela foi colonizada por civilizações que vieram da África há mais ou menos 60 mil anos. Então tá tudo conectado ali. Uhum. E, e aí o que acontece? Nós temos nós temos também, por volta de mais ou menos, aí eu vou entrar agora na questão do que a academia, os acadêmicos normais, que não se atém aí a teorias diferentes e tal, o que eles falam? Eles falam o seguinte, que mais ou menos 6.500 a 5.500 anos antes da nossa era, na região central da Mesopotâmia, habitavam um povo chamado Samaras. Samaras, eles eram uma comunidade organizadas, mas a grande maioria vivia do campo, como fazendeiros, né? E tinham domínio da cerâmica. Isso aí, 6.500 a 5.500 anos antes de Cristo, antes da nossa era. No mesmo período, tinha um outro grupo chamado Alaf. Os Alafes, eles também dominavam a arte da cerâmica, porém eles eram um grupo mais espalhado, eles não eram concentrados em cidades, em comunidades. Eles eram um grupo mais espalhado, viviam mais no campo, então eram povoados bem pequenos mesmo e espalhados por toda a região da Mesopotâmia central ali. Já no sul da Mesopotâmia, aonde hoje compreende ao sul do que é o Iraque, mais ou menos 5.500 anos antes de Cristo até 4.000 anos, ou seja, vamos colocar em torno de mais ou menos 1.000 anos depois dos Samaras e dos Alafes, surgiram os Ubeides, né? Os Ubeides eles já tinham, né, as vilas mais estruturadas, eles os cômodos das casas eles já tinham um cômodo grande separado para armazenamento de cereais, armazenamento de cultivo deles, agrícolas e, inclusive, animais que eles cultivavam, que eles criavam para abater e, e leite, esse tipo de Uhum. coisa assim, né? E aí o que acontece? Começa a surgir nessa época, nas cidades, alguns prédios, algumas construções que elas tinham um altar e provavelmente serviam como templo. Por quê? Vale lembrar que os sumérios e os acádios, o pessoal que vivia nessa religião, bem como o povo que veio da África, eles mantinham uma relação muito grande entre a mitologia e o dia a dia deles. Eles não separavam a mitologia, a crença deles dos seus afazeres diários. Era tudo uma coisa só. Então, o templo ele começou a tomar uma posição de destaque no meio das sociedades. Aham. E aí Faz o que todo sentido. acontece? Depois do surgimento dos Ubeides, né, no mesmo período surge uma cidade chamada Eridu. A cidade de Eridu, de acordo com os textos sumérios, principalmente com um texto que nós vamos falar dele provavelmente várias vezes ainda,
um texto chamado Lista dos Reis Sumérios, né? A cidade de Eridu, ela era uma cidade muito importante. Eu vou citar um trechozinho Hum. do livro dos Reis Sumérios aqui. Que o livro, essa lista dos Reis Sumérios É um tabuleto, né? enumera reinados e reinados e reinados, nome de rei por rei e quanto tempo cada um Duração. governou e tal. Mas para a gente ter uma ideia de como é que a mitologia, os mitos sumérios, eles são misturados com o dia a dia da cultura deles, abre aspas aí para o texto da lista dos reis sumérios. Diz assim, ó: quando a realeza desceu dos céus, ela desceu em Eridu. Em Eridu, Alunim se tornou rei e governou por 28.800 anos. Alaugar se tornou rei. Ele governou por 36 mil anos. 2 reis reinaram por um total de 64.800 anos. Então Eridu decaiu e o reinado foi levado para Baditibira. Fecha aspas. Ou seja, Aham. segundo a lista dos reis sumérios, 2 reis eles governaram por 64.800 anos. E interessante, né? A gente vai falar, eu vou falar ainda mais sobre as tecnologias e o conhecimento dos sumérios. Mas assim, você pode pensar imediatamente, falar, não, isso aí, essa linguagem de anos, eles contavam, talvez eles contavam o tempo de forma diferente. Mas a nossa forma de contar o tempo, o sistema sexagemal que a gente usa para poder contar os minutos, os segundos, as horas, o dia de 24 horas e o ano de 360 dias, são heranças sumérias. Então eles sabiam muito bem contar o tempo. Contar o tempo. Bom, Isso deixa o então, texto um pouco mais interessante. aí o que acontece? Na cultura suméria, né, existem vários textos que falam sobre a criação do ser humano, a criação da terra e tal. Vários textos. E aí, o que acontece? Em Eridu, eles encontraram selos de cerâmica e de pedra, uns selos redondos que, quando você rola eles sobre a argila, ele tem uma escrita e você consegue ler o que está naquele texto, né, naquele Uhum. selo. E esses selos foram encontrados já datados, através de carbono 14, de 8 mil anos antes da nossa era, ou seja, mais ou menos 10 mil anos atrás. O que mostra que, no período do final da era glacial, já existiam pessoas vivendo ali e pessoas que já sabiam o que estavam fazendo, comunidades organizadas Aham. e com uma certa com certo desenvolvimento. O que acontece, né? Como a história do Sumério se mistura constantemente, está misturada com essa questão da mitologia, né? Aí a gente não consegue escapar da questão dos deuses sumérios. Isso é intrinsecamente ligado às comunidades, porque vários textos citam esses deuses como os reis, Inclusive né? tem selos que mostram pictografias desses seres, né? Desses deuses. Desses supostos deuses reis ou reis Deuses deuses, reis. né? Aham. E aí tem um dos principais deuses sumérios chamado Enki, né? Enki, ele era considerado o deus da ciência, tecnologia, das artes. Ele era o deus da água fresca, para você ver como que a água tinha uma importância tão grande que eles Uhum. tinham o deus da água fresca, porque é a água que dá vida. A água sem água fresca, água doce, né? Ninguém sobrevive.
entre aspas, na Índia eles dessalinizavam a água 2.500 anos antes de Cristo. Mas isso é uma Uhum. outra história. E aí o que acontece? E diz que ele era muito complacente com o ser humano, ele era um cara bondoso, um cara caridoso, né? E acredita-se que a cidade de Eridu foi a primeira cidade fundada na Mesopotâmia, cidade propriamente dita, e tenha sido fundada por Enki, Uhum. porque Enki era o deus do templo de Eridu. E o que acontece? As cidades dessa época elas foram crescendo, né, se desenvolvendo, e esses templos eles começaram a tomar uma importância muito grande. Eles começaram a crescer, e aí eles tomaram uma forma piramidal em degraus, como a pirâmide de Uhum. Saqqara no Egito, E as e, eram, pirâmides e foram aquele chamados estilo. de zigurates, né, os Uhum. zigurates. O que acontece? Por volta de mais ou menos 4.000 anos antes da nossa era, ou seja, 10.000 anos, 1.000 anos depois de Eridu, surge ali nas margens do rio Eufrates uma outra cidade que ela vai se tornar uma cidade muito importante também, chamada Uruk, que na época foi a maior cidade. Ela tinha mais ou menos 30 a 40 mil habitantes, o que era uma megalópole para a época. Uhum. Né? Quando a gente falava de cidade de 3.000, 4.000 habitantes, você tem uma cidade de 30, 40 mil habitantes, é uma cidade muito grande. E aí, mais ou menos na mesma época, dá para a gente perceber que começa a existir uma concentração de migração para essa região, porque a região começa a se desenvolver muito, Uhum. tanto tecnologicamente quanto financeiramente e tal. E a cidade, uma outra cidade que começa a crescer muito naquela época é a cidade de Ur, que, segundo a Bíblia, é a cidade de Abraão, né? Uhum. Então a cidade de Ur também começa a crescer naquela época. Quando começa a surgir essas cidades, né, de Eridu, Uruk e Ur, é o ponto onde realmente começa a surgir o povo sumério propriamente dito, a partir do descobrimento datado mais ou menos dessa era das primeiras escritas sumérias, que são chamadas de escritas cuneiformes. Então, surgimento dos sumérios como uma civilização realmente propriamente dita se dá a partir do surgimento das cidades de Eridu, das E o cidades de Uruk e Ur. Urukiu. Aham. Aí, o que acontece? Vamos voltar lá na lista dos reis sumérios de novo. Lá. Quando eles começaram a decifrar os escritos cuneiformes, que eles foram começar a ler essa lista e interpretar a lista, eles deram por. Eles conseguiram perceber que essa lista, ela, na realidade, ela cita reinados na Suméria 230 mil anos. Eles voltam 230 mil anos nos reinos. Então, se você pegar pelos escritos, e aí tem aquela mistura da mitologia, né? Mas eles reinaram na Suméria por 230 mil anos. O surgimento da escrita cuneiforme foi, né, obviamente, de grande importância na documentação, né, da história dos sumérios, obviamente. Muitos falam que a escrita cuneiforme ela é a primeira forma de escrita. Foi criado, os sumérios inventaram a escrita. É meio complicado dizer isso. Tem um sumeriologista chamado Herman Hill Prankett. Esse cara fala o seguinte, que é difícil você colocar a escrita cuneiforme como a primeira forma de escrita já feita, porque os sumérios eles coexistiram mais ou menos na mesma época que os egípcios, e os egípcios escreviam também em hieróglifos, e você tem o próprio sânscrito, que tem escritos que datam milênios antes do Uhum. descobrimento das escritas sumérias, da datação das escritas sumérias. Então é difícil colocar essa escrita como a primeira realmente que surgiu. Mas
Com certeza, ela é muito importante para a datação e para o entendimento da história dos sumérios, né? Com certeza. Aquela região, agora eu falei, né, começou a crescer demais e tal, e aí eles acham que a língua falada pelos sumérios, ela surgiu justamente porque essas cidades começaram a crescer, começaram a receber pessoas de vários outros locais que falavam idiomas diferentes, e como elas começaram a conviver nessas cidades que estavam crescendo, os idiomas foram se adaptando, dando origem ao, ao idioma sumério. Porém, tem um problema muito sério. Tem um outro cara chamado Dr. Hazib Khan, que ele fala o seguinte, que ele fala que o idioma sumério ele não tem nenhuma relação com nenhum outro idioma. É um idioma isolado. E aí ele cita até um exemplo, ele fala, olha, não é o único idioma isolado que a gente tem conhecimento. Né? Idioma que não tem relação com outro idioma nenhum, com nenhum outro idioma. Ele fala que, por exemplo, né, ele fala, vou dar um exemplo atual. Se você pega o português, o espanhol, essas línguas são relacionadas, são derivadas da mesma origem. Aí, quando você vai para o sul da Espanha, você tem o catalão, que é falado lá, que ele, embora seja diferente do castelhano, seja diferente do português e tal, ele é uma língua que ela tem uma origem no castelhano, no português. Só que se você vai para o norte da Espanha, você tem o idioma basco ele não tem origem em nenhum idioma, é um idioma completamente isolado, só falado ali. E pronto, você não tem como falar, não, surgiu em tal lugar ou aquilo. Então, ele fala que o idioma sumério, ele é dessa forma Da também, mesma ele forma. é um idioma isolado e que ele não tem origem com idioma nenhum. O que pode, inclusive, explicar o fato do desaparecimento dele também. Porque o que acontece? Com essa questão daquela região da Suméria começar a ser muito povoada e receber pessoas de todos os lugares, os idiomas começaram a se misturar, os acadianos eles começaram a vir também e se misturar com os sumérios. E aí o que acontece? Acontece uma inversão, porque as cidades elas começaram a crescer populosamente, a maioria da população passou a ser bilíngue, elas falavam tanto o acadiano quanto o sumério, e com o passar do tempo, o acadiano tomou o lugar do sumério. E aí Hum, passaram a falar acadiano. Só para efeito de curiosidade, o zigurate, ou seja, o templo, né, piramidal mais famoso que tem naquela região ali, é o zigurate de Ur, na cidade de Ur, ali onde hoje é o Iraque. Esse templo ele existe até hoje, ele é gigantesco e ele pode ser visitado. Se alguém tiver interesse de ir ao Iraque e visitar a cidade de Ur, você pode visitar o templo de Ur, o zigurate de Ur. E aí o que acontece? Acredita-se, né, que os sumérios eles desapareceram, né? A civilização começou a desaparecer porque eles foram absorvidos, como eu tinha falado, eles foram absorvidos por outras culturas, né? Por volta de mais ou menos 2.000 anos antes de Cristo, né? O que coincide com a terceira dinastia de Ur. Foi quando teve a queda, né, da civilização suméria. Diz que por volta do ano 2004 antes de Cristo, aquela região foi invadida por um outro povo chamado Elamita, e essa invasão dos Elamitas ela foi o que engatilhou a dispersão dos sumérios. uhum, Então, as teorias dizem que ou eles foram absorvidos por outras culturas, ou então eles simplesmente emigraram daquela região, foram expulsos dali e eles se dissiparam e foram para outros locais e tal. Outros locais como, aí você pode falar do sul da Turquia, uhum. você tem outras regiões ali que têm algumas evidências arqueológicas de alguma relação com os sumérios. E aí eles falam o seguinte, que
durante o terceiro milênio antes de Cristo, né? Existia realmente, existem provas de que existia uma simbiose, né? Que simbiose é a interação entre duas espécies que viveram, coexistiram no mesmo período, viveram juntas, né? E então assim, existiu uma simbiose muito grande entre os acádios e os sumérios, né? E É. aí, como disse, uma língua, uma população se torna, eventualmente, ela se torna bilíngue e depois levou à substituição da língua suméria pela língua acadiana e a cultura suméria também começou a desaparecer e ser substituída pela acadiana e posteriormente vem os babilônios e tal, de acordo com a história. Tem mais uma relação interessante entre os acadianos e os sumérios, que tem uma certa dinastia, ou um rei chamado ah, Kish, na lista dos reis sumérios. E na verdade é uma dinastia, porque tem vários reis lá dentro dessa dinastia. E é engraçado que um desses reis é chamado de Etana de Kish. Etana de Kish. E curiosamente existe um clássico, lendário poema acadiano que é chamado A Épica de Etana e conta a história do rei Etana de Cush, do reino de Cush, onde fica hoje o Sudão. Olha que interessante. Então, esse rei acadiano, supostamente ele era um meio deus-rei que fez uma jornada nos céus atrás do elixir da vida. Mas, assim, é muito interessante, né? Realmente, essa mistura de culturas que acontece. E, inclusive, esse rei Etana de Kish, ele é um dos. Assim, né? Tem muitos reis nessa lista de reis, a gente vai falar mais desse documento depois. Mas ele é um dos que é confirmado que ele realmente foi uma pessoa e reinou, de fato, foi um monarca. Inclusive, ele é o primeiro monarca confirmado. Talvez ele tenha pegado um pouquinho desse poeminha aí para florear a sua própria história, né? Não, pode ser, mas é muito interessante essa história, cara. Então, Etano de Cush. É, Tem tudo a ver com a teoria da África, bicho. Eu tô achando que a África, cara, ela tá envolvida em todo o processo civilizatório com do nosso certeza. planeta, velho. Não tem como fugir muito disso, não. Com certeza, e é uma Mas tragédia o racismo que existe, é realmente uma tragédia, assim, para nosso entendimento histórico, né? Porque, realmente, é verdade. Mas falando, né, da questão dos sumérios, da importância deles, né, tanto na questão da tecnologia, da cultura, ah, cara, os caras tinham um domínio muito grande de geometria e tal. O que que você tem para adiantar para a gente aí, Saulo, para dizer para a gente a respeito dos conhecimentos e das descobertas dos sumérios? é, bom, eu já dei uma leve introduzida aqui, né? Eles inventaram eh, boa parte da base que a gente tem hoje numérica e contagem de tempo. Então, o sistema sexagesimal com base 60, que eles usavam para contar os segundos, os minutos, e as horas, eles que inventaram, né? Inventaram assim, eles têm é importante a gente falar isso, né? É difícil você falar que eles inventaram, mas os primeiros registros que se conhecem desses sistemas são ali. Sistema duodecimal de base 12 e vigesimal base 24, que eles usavam para contar as horas do dia. Eles tinham pleno conhecimento das horas do dia, sabiam que em certa época do ano os dias eram mais longos que a noite, eles sabiam qual o dia do ano que o dia e a noite tinham a mesma duração, bem no equinócio, então eles tinham um conhecimento astronômico também, e muito mais, e muito mais. Projetos de irrigação absurdos, cara, absurdos. Projetos de irrigação e construções Sim, o absurdas. uso da água, a mestria do uso da água, da distribuição da água, eles inventaram um relógio aquático também, relógio de água, que usa o movimento da água para poder contar o tempo e regulando justamente esse movimento, quanto que flui de um lugar para o outro, eles sabiam quanto tempo demorava para encher.
havia certas marcações ali no reservatório e eles contavam o tempo, era os primeiros relógios. Várias das invenções mais importantes que a gente tem hoje já por garantido, tem origem lá. Mas isso daí é um assunto para o próximo episódio. Com certeza. Isso fica para o próximo episódio do nosso podcast. Galera, muito Beleza. obrigado por ter escutado, por ter passado mais esse tempinho com a gente. Novamente, por favor, se inscreva no canal, assine o sininho de notificações, Uhum. compartilhe, mande as suas mensagens, sugestões. E, inclusive, na descrição do nosso canal tem também o nosso canal, tem o Pix, nossa chave de Pix, para quem quiser ajudar. Opa! Fazer um canal envolve custos, né? Não Uhum. é uma coisa que a gente consegue fazer gratuitamente. Não tem a plataforma que a gente usa para gravar e tal, isso tem que ser pago. E, então, Também a gente está toda fazendo um esforço para criar as artes, né, uma arte original para cada episódio, para que tem cada a ver com o tema que a gente episódio, está falando. e isso tudo E envolve custo. Então, quem puder sim, ajudar é muito bem-vindo. muito bem-vindo, muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Fui!